Boa noite a todos os nossos irmãos. É com muita alegria que mais uma vez nos colocamos para realizar o estudo do Evangelho segundo a doutrina dos Espíritos, juntamente com os nossos irmãos, depois de uma semana de pausa no nosso trabalho, porquanto foi realizada a nossa 39ª Semana Espírita Odovílio Alves Garcia. Graças a Deus, um sucesso, muitas pessoas participando. O nosso irmão Vilmar, do canal Sintonia Maior, está de parabéns pela sua dedicação, seu trabalho, sua seriedade na divulgação, transmitindo esses eventos. Vários eventos o Vilmar tem dedicado a divulgar da doutrina. Só temos que agradecer mesmo. Então, nós convidamos os nossos irmãos que comparecem nesse momento para realizar o estudo juntamente conosco, para que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, em forma de agradecimento por mais essa oportunidade de estarmos aqui conectados, todos num só sentimento, num só pensamento de bondade, de amor, rogando que a espiritualidade maior possa nos intuir nas melhores palavras, assim como também tocar os nossos corações, os corações dos nossos irmãos, para que eles possam compreender a nossa palavra e quem sabe, no final do nosso estudo, nós nos sentirmos mais compreendidos, mais entusiasmados para enfrentarmos todas as vicissitudes que a vida nos oferece. Muito bem. Lembrando para os nossos irmãos de colocar a água fluida no nosso ambiente, para que enquanto o nosso estudo se realiza, a espiritualidade maior possa comparecer, colocando aí os fluidos necessários, não é mesmo? Para que cada um possa receber o remédio na medida daquilo que necessita. Muito bem. O nosso tema de hoje inspirados que fomos no estudo anterior, quando estudamos então sobre a indulgência. Para a noite de hoje, nós separamos o estudo para falar sobre a benevolência. Então, nós vamos extrair daquela mesma pergunta que Kardec fez aos espíritos, lá registrada na pergunta 866 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta então para a espiritualidade maior: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como a entendia Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com o erro dos outros, perdão das ofensas. Então nós vamos verificar que a benevolência foi citada como o primeiro atributo para que nós possamos compreender o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como a entendia Jesus. Daí nós vamos verificar a importância, então, da prática da benevolência. Se nós pegarmos no nosso dicionário, para que a gente possa compreender o sentido da palavra benevolência, porque apesar dela ser cultuada no nosso meio espírita, muitos de nós não sabem dizer o significado conceitual dessa palavra benevolência. Nós vamos verificar, de acordo com o nosso dicionário, que benevolência é a pessoa demonstrar bondade ou boa vontade com relação a outras pessoas, não é mesmo? Um resumo muito simples dessa prática, que é o atributo primeiro para que a gente possa exercer a caridade como entendia Jesus. Emmanuel, lá no livro Opinião Espírita, esse livro, Psicografia do Chico, com o Valdo Vieira, em parceria, também mensagens de Emmanuel e André Luiz, tem um texto lá intitulado Benevolência.
e nós achamos interessante trazer aqui para os nossos irmãos a estudo, porque ele vai trazer um conceito amplo de benevolência. Ele vai dizer: benevolência se traduz por fator de equilíbrio nas relações humanas. Então veja bem, fator de equilíbrio nas relações humanas, demonstrando, muito antes da prática da caridade, você exercitar a benevolência, você está contribuindo para o equilíbrio das relações humanas. Mas como assim? E aí nós vamos compreender melhor o exercício dessa prática tão salutar para a nossa sociedade, que num tempo difícil igual nós vivemos hoje, aonde o progresso se encontra assim de uma forma muito acelerada, todos nós estamos sentindo isso. Hoje você sabe uma coisa, amanhã o seu conceito, o seu saber já está ultrapassado. Você tem os seus valores, foi educado daquela forma, e de repente você defronta com novos valores que você tem que readaptar, e de repente a gente se vê um pouco deslocado no mundo onde tudo muda muito rápido. Tudo muda muito rápido. E aí, diante dessa situação, muitas pessoas optam por ficarem consigo mesma, de evitar os relacionamentos, fecham dentro de si, porque não querem se desgastar, já têm os seus valores, e agora tem que se adaptar a ideias novas, novos conceitos, refazer, não é mesmo, os seus conceitos. E não parece ser a melhor opção, por conta que é nesse recolhimento que muitas vezes se desenvolve as síndromes das mais variadas espécies. É síndrome do pânico, são os toques, o estresse emocional e de toda ordem. Aonde entra a benevolência nisso? Se nós entendemos que nós temos como porta de entrada a prática da caridade, atributo primeiro a prática da benevolência, como ajudar as pessoas se você tem dificuldade consigo mesmo, de entender essa realidade hoje tão dinâmica, que a todo momento nos pede revisão de conceitos, de condutas. Então, o melhor exemplo, sempre para nós, o caminho seguro, é Jesus, quando Ele nos ensina: façai aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você mesmo. Esse é o primeiro parâmetro. Se você tiver dificuldade de entender qualquer situação, uma forma de ajudar a pessoa que ali cruzou o seu caminho e necessita de um conselho, de uma ajuda, esse é o parâmetro para nós ajudarmos. Você vai pensar: eu no lugar daquela pessoa, o que eu gostaria que fosse feito para mim diante dessa situação? Então essa é a melhor conduta, porque no exercício da benevolência, não é mesmo? Nós vamos aos poucos nos solidarizando com as pessoas. É bem certo. É fácil de uma hora para outra nós vencermos o nosso orgulho, a nossa vaidade e exercermos uma boa vontade, uma bondade com relação às pessoas em todas as situações da nossa vida? Essa é a pergunta que não quer calar e é o ideal a ser buscado por todos nós. É o ideal a ser buscado por todos nós. Nós vamos lembrar aqui, nós temos uma lição no Evangelho, lá no capítulo 9, bem-aventurados os brandos e pacíficos. Todos nós sabemos de cor, tem a lição lá ditada pelo Espírito Lázaro, maravilhosa lição, maravilhosa.
profunda para as nossas reflexões. E, malgrado ela não tenha o título benevolência, que é o nosso tema de hoje, o título dela é a afabilidade e a doçura, mas no primeiro parágrafo nós já vamos identificar a importância desse atributo em nossas vidas. Nós achamos interessante trazer aqui o primeiro parágrafo para a gente trocar ideias sobre ele. Vamos ler aqui, o que Lázaro trouxe para nós nesse título, a afabilidade e a doçura, com relação à benevolência. Ele vai começar o texto dele assim: para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, a benevolência. Ou então, a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Então você, para demonstrar afabilidade e doçura para com as pessoas, passa primeiro pela benevolência. Imaginemos, diante de toda e qualquer situação que você enfrenta com seu irmão, você olha o seu irmão e a primeira coisa, o primeiro movimento que você tem com ele é de boa vontade e de doçura. É de bondade. Independente da situação que se apresenta. Se o irmão está com dificuldade de te compreender, de saber o que você pensa, contrariando os seus interesses. Então, diante do irmão, o primeiro sentimento que brota em nós é esse, de boa vontade e de bondade, independentemente da situação que o nosso irmão expõe a nós. E aí, Lázaro vai dizer para nós, a partir daí, nós produzimos, junto aos nossos irmãos, a afabilidade e a doçura, que é essa forma meiga de tratar os nossos irmãos, independentemente de qualquer situação que se apresente. É uma tarefa fácil para nós? Claro que não. Nós ainda endurecidos, mas entendendo a nossa real situação ainda hoje no planeta, lutando essa luta árdua de nos conhecendo, tentar modificar os nossos conceitos, a nossa conduta, o nosso padrão vibratório. Então, já é um caminho muito seguro nós podermos exercitar essa prática da benevolência como primeiro atributo da prática da verdadeira caridade, assim como a entendia Jesus. Não é tarefa fácil, todos nós sabemos, mas nós estamos no momento oportuno de, conhecendo essa verdade, tendo oportunidade de entrar em contato com as verdades ditadas pelos espíritos superiores, agora então, nesse momento especial, principalmente de recolhimento que nós nos encontramos, conhecendo a nós mesmos, nós podermos a todo momento agora tentar exercitar a benevolência para com todos. O tempo urge. A espiritualidade maior a todo momento nos cobra atitudes. Quando não é agora a própria situação que o nosso mundo atual experimenta, trazendo nós para uma reflexão muito íntima, para que nós possamos mudar o nosso padrão vibratório, mediante a mudança dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, traduzidos em ações concretas nos nossos relacionamentos. Nós temos a oportunidade ímpar, não é mesmo? De dentro de casa agora,
relacionarmos de uma forma mais profunda com os nossos entes queridos, aonde Deus coloca a família como a primeira experiência para que nós possamos então fazer germinar essa semente do amor que foi colocada em todos nós quando Deus nos cria a todos iguais, simples e ignorantes. É nós, como sendo o ator principal agora de um teatro que a vida nos favorece, que Deus nos proporciona, e você como ator principal representar agora esse papel que o Cristo representou aqui na terra, trazendo verdadeiramente como nós devemos conduzir a nossa vida. No momento em que nós estamos tocados no coração pela situação que toda a humanidade experimenta, parece que Deus, na sua didática divina fantástica, Ele sabe como patrocinar essas oportunidades de aprendizado particularmente, ou seja, para cada um de nós. Vamos cada um fazer uma reflexão. Essa pandemia que nós experimentamos, ela é global. Todos experimentamos a mesma situação, mas cada um reflete dentro de si um aprendizado único. Parece que Deus sabe exatamente aonde Ele vai tocar em você, para que nesse momento te dê a oportunidade de você então dar aquele passo tão esperado, aquele passo já marcado na sua atual encarnação para que você possa fazê-lo. Aquele passo que vai representar para nós uma glória fantástica no nosso processo evolutivo, nessa oportunidade única que Deus nos patrocina nesse momento, nessa transição que nós estamos experimentando. É como se nós estivéssemos fazendo a provinha final de ano e todo mundo, os professores, os mestres, torcendo para que nós passemos de ano. Mas não vamos nos enganar das dificuldades que ainda o orgulho, a vaidade que nós experimentamos em nós, ainda dificulta o exercício da benevolência. Lázaro vai dizer mais à frente: a educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Então a gente pode ser amável, doce, benevolente com as pessoas, mas ele está dizendo, a educação e a frequentação do mundo pode nos dar o verniz dessas qualidades, ou seja, quantos há cuja tingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. A gente sempre fala, né, a questão do verniz social. Quantas pessoas bem e boas, educadas, de boa educação, não apresenta na sociedade meiga, doce, mas que os lábios brotam fel, o coração sangra. No íntimo a pessoa sabe muito bem como ela é. Aqui Lázaro vai dizer, o mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Esse é o primeiro parágrafo
lá da mensagem de Lázaro, já demonstrando para nós que a tarefa não é fácil, que as nossas dificuldades são tremendas no enfrentamento dessas situações. O exercício da benevolência, ela não vai se dar de uma forma muito doce para nós, não. É necessário um esforço tremendo nosso para vencermos a nossa vaidade, o nosso orgulho. E no relacionamento com os nossos irmãos, se num primeiro momento a gente demonstra uma afabilidade, uma doçura que não é verdadeira, já é um primeiro caminho, mas agora nós já compreendemos que a benevolência, no seu sentido mais profundo, é demonstrar diante de todas as situações com os nossos irmãos a boa vontade e a bondade para com eles. A boa vontade e a bondade para com eles. Imaginemos, a todo momento nós somos contrariados nos nossos interesses. O orgulho e a vaidade gritam muito alto ainda dentro de nós. Numa simples discussão, quando você se diz conhecedor daquela matéria que se discute, dificilmente nós aceitamos de boa vontade a posição do irmão quando é contrário à nossa posição. Dificilmente a gente escuta com boa vontade, pelo menos escuta. Você não é obrigado, não é mesmo, a concordar com a ideia do outro, mas pelo menos escutar, demonstrar boa vontade, ser amável, afável, doce, é o mínimo que se espera. Por isso que Emmanuel vai dizer a benevolência como fator de equilíbrio nas relações sociais. Porque você, relacionando com as pessoas, se você não for amável e doce, imaginemos, quando é que nós vamos conseguir um mundo melhor, pessoas melhores, com relacionamentos melhores? Cabe a nós iniciarmos esse processo de mudança do nosso mundo. Os nossos irmãos da espiritualidade maior, os nossos benfeitores, sempre estão dizendo para nós, essa mudança ela não vai ocorrer de cima para baixo, ela vai ocorrer de dentro para fora, nem de baixo para cima, de dentro para fora. Deus concede a oportunidade do aprendizado e da mudança íntima na particularidade de cada um de nós, como nós dizíamos agora atrás. A situação que atualmente nós experimentamos, ela está mexendo com cada um na sua particularidade íntima, fazendo cada um de nós uma reflexão. Nós somos capazes de identificar que dificuldade eu experimento hoje comigo diante dessa pandemia que me trouxe para dentro de casa, me dá um tempo de eu realizar as minhas reflexões. Eu não tenho como agora ir às festas, aos bailes, aos bares, às viagens, não vou na casa do vizinho ficar conversando, não. A minha energia hoje é gasta toda voltada para dentro de mim. E quem está disposto, quem está desperto de realizar então essa viagem íntima, tem a oportunidade agora de iniciar esse processo de mudança. Falávamos, no nosso estudo passado da prática da indulgência. Então, a prática da benevolência é esse primeiro atributo que nós já devemos enfrentar. É com ela que nós vamos adocicar a nossa relação com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos irmãos. Dentro de casa, o nosso lar, esse ambiente de experiência que Deus nos dá
para iniciarmos esse processo de aprendizado do amor na sua plenitude. Então vamos aproveitar, já que nós estamos dentro de casa, vamos aproveitar como se fosse ali uma experiência. Primeira, eu já entendo que para que eu possa realizar a minha mudança, dar esse passo, alavancar o meu progresso, eu passo efetivamente pela prática da benevolência. Eu já entendo o que é benevolência, como fazê-la como praticá-la diante dos meus irmãos. Então eu vou aproveitar o meu lar como um laboratório. E nesse momento eu começo a externar a minha benevolência devagar com os meus entes queridos aqui no meu círculo familiar. E quando eu começo a experimentar as benesses que essa prática salutar nos traz, eu vejo que vale a pena. E aí eu estendo então o meu campo de experiência. Eu passo já no meu trabalho a vislumbrar essa prática da benevolência com meus companheiros de trabalho. Mais à frente, se Deus quiser, próximo, a gente externa isso, estende também com os companheiros de doutrina, na nossa convivência na casa espírita. E aí nós vamos estendendo, vamos elarguecendo, não é mesmo? O nosso laboratório de experiência, de modo que, uma vez assentada em nós uma conduta nova, e ela só assenta pela prática constante, não é mesmo? Como uma criança, quando vai aprender a andar, são pelos atos repetitivos que nós vamos mudando o nosso hábito. Nada acontece assim por acaso e da noite para o dia. Nós já sabemos que na natureza nada dá saltos, então nós temos que ir treinando. Olha que oportunidade ímpar que nós temos de já começar a treinar agora a prática da benevolência com os nossos entes queridos dentro de casa, não é mesmo? Então, que o nosso estudo, as nossas palavras sirvam de ânimo, mas também de alerta, para que os nossos irmãos possam aproveitar o tempo, esse tempo tão acelerado e que não volta jamais. E por isso é que Deus patrocina a nós, hora ou outra, a vinda de espíritos mais evoluídos, ditos missionários. Permite que eles encarnem na terra para servir de farol, para iluminar os nossos caminhos e dizer para nós: é possível. Como exemplo do nosso irmão Chico, não é mesmo? Nosso querido Chico Xavier. Estou verificando o nosso tempo aqui. Na prática da benevolência, como na caridade, na sua mais profunda acepção, assim como entendia Jesus, foi exemplo, mas na questão da benevolência, nós trazemos um casozinho aqui contado pelos amigos de Chico. Esse aqui nós verificamos nas palavras de Adelino da Silveira, e o caso nós não vamos retratar ele com fidelidade extrema como o Adelino contou, mas só para a gente compreender mesmo essa prática salutar da benevolência. Mas o quão é profundo o seu entendimento para depois a gente praticá-la. Não é uma questão tão fácil, tão simples. Mas o Adelino conta que o Chico, não é mesmo? O Adelino trabalhava com o Chico lá no grupo da prece, e lá em Uberaba, naquelas noites infindáveis, de atendimento, varava as madrugadas, aquelas filas intermináveis, e o Adelino, sempre que podia, fazia parte da equipe ali que atendia aquelas pessoas, recebia, todas querendo estar e trocar uma palavra com o Chico. E conta o Adelino que, hora ou outra, ele identificava lá na fila, não é mesmo, a pessoa do seu Jorge, que já era um velho conhecido de todos ali na casa espírita. Seu Jorge, uma pessoa de cor, vestia umas roupas muito surradas, chinelinho de dedo já judiado,
não é mesmo? Poucos dentes na boca, os que tinha só aqueles cotocos. Então, uma pessoa muito simples, humilde, que tinha uma vida muito difícil. Adelino conta que já tinha tido oportunidade de ir com o Chico na casa do seu Jorge, sabia da dificuldade que ele vivia. Vivia lá num barraco ao lado da casa, emendado à casa de um irmão e de uma cunhada, que cederam um barracão lá do ladinho para ele, que lá só com o colchão jogado no chão, o seu Jorge morava ali. Enquanto o casal saía para trabalhar, o seu Jorge que tinha ali a obrigação de ficar com os filhos do casal, alimentava e organizava ali para eles no dia a dia. De modo que o seu Jorge, contou Adelino, parece que também assim não era de tomar muito banho, devido a toda a dificuldade que ele experimentava, uma vida muito difícil. E naquele dia, já passava das 2 da manhã, a fila estava interminável ainda, todo mundo cansado. E o Adelino diz que vislumbra a pessoa do seu Jorge já chegando ali para ser atendida pelo Chico. E contou Adelino que o seu Jorge, pela condição dele, dos dentes e a falta de banho, a roupa muito surrada, exalava assim um odor difícil. Todos nós, né, humanos, conhecemos aquele hálito e aquele cheiro, né, que ele exalava ali na fila com todos. E o Adelino diz que verificava outras pessoas ali um tanto arredias com a presença do Jorge. E o Jorge chega para ser atendido pelo Chico. E o Chico dá aquele sorriso: ô Jorge, como é que foi seu dia, Jorge? Tudo bem com você? E o Jorge dá aquele sorriso para o Chico: ah, Chico, graças a Deus, o dia está maravilhoso, assim como Deus permite, Chico. Mas Jorge, o que você fez hoje antes de você vir para cá? Ah, Chico, eu cuidei dos meninos, vim para cá muito feliz, olhando o céu, as nuvens, parece que Deus estava querendo se esconder atrás das nuvens. Passarinho cantando, Chico, todo lugar que eu passava, passarinho estava cantando. E o Adelino disse que olhava aquilo, olhava aquela fila imensa e ficava: meu Deus, por que o Chico já não vê o que o Jorge quer, dá uma palavra e resolve, e toca o bonde, a fila? Tipo assim, né? Fica perdendo tempo aí com esse sujeito. Isso é o Adelino, né? Pensando. E aí o Jorge conversa com o Chico pergunta uma coisa, pergunta outra, e o tempo vai passando e nada do Chico dispensar o Jorge, de modo que a certo momento, depois de saber do dia do Jorge, e o Adelino imaginando que já ia encerrar o atendimento do Jorge, passar a fila seguinte, o Chico ainda vai dizer para ele: ô Jorge, declama aquelas poesias que você tanto gosta. E o Jorge dá aquela risada, enquanto o Adelino põe as mãos para trás, arruma a gola da camisa, levanta ela, como aqueles meninos, né, de frente do professor quando vai declamar. E o Jorge declama ali 1, 2, 3 poesias, tranquilo. E o Adelino olhava e falava: não é possível. E o Chico ainda fala para ele no final: Jorge, para encerrar, declama aquela poesia que eu gosto. E o Jorge fala: qual, Chico? Aquela da menina? Isso, Jorge, a da menina. E o Jorge, então, todo arrumado, vai dizer: menina, penteia o cabelo, joga as tranças para a cacunda, queira Deus que não te leve de domingo para segunda. E declama essa poesia lá, termina ela e todo mundo bate palma, alegre, feliz. O Jorge, então, daquele jeito. O Chico, então,
traz o Jorge para junto de si, o Jorge quase que se joga, né, em cima dele. Aquele abraço fraterno, o Chico beija a face do Jorge, beija a mão do Jorge, o Jorge retribui. O Jorge tem os lábios ali trincados e naquilo de declamar as poesias e falar um tempo mais, o Jorge sangra a boca, de modo que o Adelino verifica, ele beija o Chico e fica ali uma mancha de sangue no rosto do Chico. E despediu, tocou o bonde, e o Adelino vai dizer que todas as vezes que o Chico atendia o Jorge, ele nunca verificou uma atitude de repulsa, e ele ficava olhando. O Adelino disse que ficava observando. Quando o Jorge chegava o rosto muito perto, fala, o Chico vai virar o rosto, aquele mau hálito, né? Todos nós temos esse reflexo. Não, o Chico não tinha. Se era para abraçar, o Chico abraçava. Quanto a Adelino, que nessa noite, chegado na casa do Chico, eles levavam o Chico lá para depois colocar o Chico para dormir, né? Tudo organizadinho. A mancha de sangue estava seca lá no rosto do Chico, ele não limpava não. O Adelino disse que ele mesmo foi lá, molhou um panozinho, foi lá e limpou. Nunca incomodava o Chico. Então isso é o verdadeiro sentido da benevolência. É essa de você sempre ter a boa vontade e a bondade para com seu irmão, independentemente da condição que se apresenta a situação ou que o irmão se apresente a nós. E para finalizar, o Adelino vai dizer que, passado pouco tempo depois, ele verificou que o Jorge ali não comparecia mais. Ele lembrou e perguntou, Chico, e o Jorge? Ele falou, pois é, o Jorge desencarnou, Adelino. E te conto mais, Adelino, sabe quem veio buscar o Jorge? Jesus Cristo veio pessoalmente buscar o Jorge, Adelino. É para nós refletirmos, não é mesmo? Deus permite esses espíritos, como Chico, vir à Terra para servir de exemplo, para nos animar, nos impulsionar, né? Para que a gente possa pensar, é possível sim, eu posso, não é mesmo? Nós agradecemos com o nosso tempo já chegado, né? Por mais essa noite de estudo, rogando que a espiritualidade maior possa assistir todos os nossos irmãos que estão aqui nos acompanhando. Queira Deus que na próxima quarta a gente traga também mais um estudo para todos nós. E como prometido da semana passada, que não aconteceu, né? Mas vai acontecer dessa, se Deus quiser. Nós estamos melhorando já na questão da plataforma digital, entendendo um pouco melhor como ela funciona. Nós vamos encerrar os nossos estudos com uma música interpretada por um trio muito querido nosso, com muita boa vontade. Elas fizeram aqui essa música, interpretaram essa música como prece final dos nossos estudos da noite de hoje. Agradeço a todos, ficam todos na paz de Deus, na paz de Jesus. Que assim seja. Diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida amarga ilusão. Olhe para trás, veja quando a dor
súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Com essa música, a gente vai dar por encerrada a nossa reunião do dia de hoje, com muito amor no coração, com muita gratidão a Deus por tantas bênçãos que Ele coloca em nossos caminhos. Que os nossos irmãos tenham uma boa noite, com os corações fortalecidos, mais amparados, mais enternecidos por essa noite tão abençoada que tivemos hoje. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.